Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. E a gente olha para Chicago e não se anima, não. Hoje foi mais uma sessão de queda e de queda forte para a soja lá em Chicago. A gente tem aí algumas explicações importantes aí, alguns fundamentos que justificam essa movimentação, mas o problema é que o mercado, diante desses novos fundamentos, acabou aí atingindo níveis de suporte muito importantes aí para os preços. O que pode acontecer daqui para frente? Vamos saber agora, e nosso convidado é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Já está aqui o Luiz Fernando com a gente na tela. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender essa movimentação do mercado. Aliás, um mercado tenso nos últimos dias, nas últimas duas sessões em especial, né, Luiz? Quais foram os fundamentos que justificam essa pressão? E depois a gente fala um pouquinho sobre as condições que a gente pode ter a partir de agora com o rompimento de suportes importantes aí. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Semaninha complicada na soja, né? Agitada, uma alta volatilidade aí. A gente falou, né, Alex, há um bom tempo aí, desde a virada do ano, que essa safra ia ser uma safra um pouco diferente, com uma volatilidade bem maior. A gente não esperava tão maior assim, né? Realmente está muito volátil o mercado. São vários fatores puxando, né, para lados opostos. A maior parte deles ainda fundamental, ainda trazendo um certo suporte para a soja. Mas essa semana foi bastante negativa, realmente, aí, o mercado perdendo até os $13, fazia um bom tempo que eu não trabalhava abaixo dos 13. Primeiro que a gente tem um mercado financeiro mais nervoso, né, Alex? O mundo aí está um pouquinho mais nervoso com relação a essa variante Delta aí, que avança em alguns países, inclusive a China. Existem dúvidas com relação à retomada econômica, se a gente vai ter novos lockdowns por causa dessa variante ao redor do mundo, e aí isso mexe com demanda de produtos, enfim, isso traz um nervosismo maior. E é natural que fundos especuladores, que são mais da metade aí dos contratos em Chicago, realizem lucros num ambiente assim, né, e fujam para investimentos mais seguros, que basicamente, nesse caso, seriam títulos americanos, e aí a gente impacta o dólar, né. Essa eu acho que a única coisa positiva que a gente teve na semana para o produtor foi isso, né, o dólar na contramão do mercado em Chicago subiu bem, né, voltou a ultrapassar 5,40 aí, e isso ajudou a segurar preço. Fora isso, Chicago também sentiu muito a pressão dos números da ProFarmer, né, que embora o número final só tenha sido divulgado hoje, a estimativa final, ao longo da semana a gente foi vendo aí a ProFarmer passando por alguns estados importantes aí, do cinturão produtor americano e mostrando que em alguns estados as produtividades vão ser muito boas, inclusive acima do esperado, né? Principalmente do centro para baixo, ou do centro e na metade sul do cinturão produtor, realmente a gente não tem problemas produtivos. A gente já sabia disso, né? Só que ainda era um pouquinho difícil de estimar as produtividades. O que a ProFarmer trouxe foi que as produtividades, inclusive, vão ser acima do esperado e que isso pode ajudar a compensar parte das perdas que já se registram aí nos estados da metade norte. E mesmo assim, mesmo com essas perdas, a ProFarmer também indica que estados-chave, né, como Minnesota e Iowa, a gente está falando de 2 dos 3 maiores estados produtores dos Estados Unidos, mesmo com os problemas de umidade que a gente viu até esse momento, vão colher uma produtividade acima do que o USA está esperando, pelo menos o que a ProFarmer diz, né? Então ainda vão colher produtividades satisfatórias aí nas lavouras, e isso acabou aí culminou, na verdade, num número estimado de safra bem superior ao que o USA estava trazendo, né? O que o USA reduziu aí em agosto, que é uma safra de 120,6 praticamente milhões de toneladas, contra 118,1 do USA. Então, é quase 2 milhões acima. Então, é realmente um número que surpreendeu o mercado e que, naturalmente, pesou sobre os preços. E complementando, né, ainda mais esse quadro negativo, a gente não pode esquecer que teve hoje, principalmente, a questão, um rumor nos Estados Unidos, talvez até ontem já existisse esse rumor, né, Alex, mas veio a público mais hoje, de fato, que é uma possível redução da mistura, de novo, né, essa coisa da mistura do biodiesel nos Estados Unidos, que é uma possível redução na mistura de biodiesel em combustíveis fósseis nos Estados Unidos, que aparentemente a agência lá de proteção ambiental deve indicar para o governo americano fazer isso para ajudar as empresas aí de combustíveis
a melhorar suas margens e tudo mais, e a sair desses problemas econômicos derivados da pandemia. Então, só teve notícia ruim nessa semana, a verdade é essa, para a soja em Chicago. O único ponto positivo, como eu coloquei, para o produtor brasileiro foi o dólar, que voltou aí para patamares mais elevados. Muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho nessa questão aí da decisão da Agência Ambiental lá dos Estados Unidos, para a gente poder entender de que forma isso impacta, né, na formação de preços. Quando eu diminuo a participação de biocombustível no combustível, a adição, é como aconteceu aqui no Brasil, então, Luiz. Você tem uma necessidade menor de esmagar soja. Exatamente. É mais ou menos como aconteceu no Brasil, né? A gente teve esse ano, em determinado momento ali, a redução do B13 para B10 em alguns leilões, né? Que é exatamente isso, né? Então, tu diminui a necessidade de esmagamento de soja, ou seja, tu diminui a demanda interna por soja, né? Por esmagamento. Isso, naturalmente, pesa negativamente, porque é uma menor demanda, ou seja, mais soja sobrando, né? E isso, naturalmente, também pesa sobre o óleo, porque é um menor uso de óleo de soja para fazer biocombustível. Então, a única coisa que vai no sentido contrário, né, Alex? Até a gente estava comentando mais cedo, que inclusive até ficou firme hoje em Chicago, foi o farelo, porque naturalmente, quando tu diminui o esmagamento, tem menos farelo disponível, porque na verdade se esmaga a soja para retirar o óleo. O farelo seria o subproduto, né? Seria a sobra, digamos assim. Então, tu diminuindo o esmagamento de soja, diminuindo a produção de óleo, naturalmente tu vai ter menos farelo disponível e naturalmente menos oferta de farelo, é um fator de sustentação para Chicago. Mas uma coisa não compensa a outra, né, Luiz? A alta do farelo não compensa a queda do petróleo, que não compensa talvez a queda da soja. Exatamente. Eventualmente, para uma esmagadora, né, um farelo um pouco mais firme pode ajudar na sua margem, que ela está perdendo margem com óleo, mas com farelo daqui a pouco a conta fecha. Mas de uma forma geral, para o complexo como um todo, não compensa e é ruim porque principalmente diminui a demanda por soja, pelo esmagamento de soja em grão. Boa. Agora, voltando no segundo ponto que você relacionou aí como importante para justificar a queda de hoje, os números do ProFarmer. Estão muito diferentes do USDA, né? Tanto para a soja quanto para o milho. Isso está definido, isso está consolidado ou ainda tem risco para a safra, Luiz? Não, eu acho que não está consolidado. Até porque fazia um bom tempo que a gente não via números tão diferentes entre USDA e Profarma, né? O USDA costuma não ser tão pessimista, digamos assim, e a Profarma não costuma ser tão otimista. A verdade é essa. Então, essa diferença, né, de números nos indica que existe uma irregularidade muito grande na safra americana, né, e que nada está definido. A gente não tem esses números ainda redondos e que só a colheita vai nos mostrar o que de fato, né, aconteceu com a safra americana, o que de fato vai ser colhido e qual vai ser a produtividade verdadeira aí, média nos Estados Unidos nessa temporada, que é uma temporada, sem dúvida, muito irregular, porque existem estados muito bons, existem estados ruins, e a grande questão é se esses estados bons vão conseguir compensar as perdas nos estados ruins, e se as perdas dos estados ruins são perdas tão grandes assim como o está estimando. Boa. Bom, o fato é que, diante dessas condições negativas para os preços, a gente viu o mercado também ter um outro fator, o fator técnico, o fundamento técnico adicionado aí. A gente viu perder, como você já relatou aí, o suporte dos $13 por bushel, que era um suporte importante. E agora, Luiz, o que a gente pode esperar? Isso pode pesar e dar continuidade ao processo de queda lá em Chicago? Sempre quando a gente perde assim um patamar como esse, né, $13 é um patamar muito importante, como eu falei, há muito tempo a gente não via a soja nas posições mais curtas trabalhando abaixo de 13, é sempre um alerta ligado, né, porque pode ser sim que isso dê uma continuidade no movimento, né, além de todos os fatores fundamentais, já que nessa semana apontaram para baixo, a gente pode ter a continuidade do movimento por fatores técnicos. Mas olhando por outro lado, né, como os fundos já realizaram bastante lucros nessa semana, principalmente olhando para o lado financeiro, né, aquilo que eu falei da variante Delta, o mercado um pouco mais nervoso, pode ser que abra uma oportunidade para os fundos voltarem à ponta compradora também. Então é um momento bem delicado, sim, porque tem as duas forças agindo nesse momento. Então vai de os fundos entenderem se o momento está interessante, se esse valor atual já reflete problemas ou problemas não tão grandes na safra americana, e se o momento é de voltar para a ponta compradora. Então é muito difícil ainda de falar o que vai acontecer. A próxima semana é uma semana importante. Pode ser que o movimento continue um pouquinho mais,
mas como a gente perdeu aí quase 70 centavos, né, nessa semana, e uma semana é muita coisa, pode ser que a gente tenha um certo suportezinho aí e fundos voltem para a ponta compradora, se o mercado financeiro diminuir o nervosismo. É importante isso, né? O mercado financeiro tem que ficar um pouquinho mais calmo, para os fundos ficarem um pouquinho mais tranquilos e voltarem para a ponta compradora, entendendo que o patamar de hoje é um patamar interessante aí para voltar a se posicionar na soja. Pois é. Então vamos para um outro fator de demanda que é a China. Esses preços já são suficientemente atrativos para uma retomada de compra da China ou a China quer mais? Quer mais, que eu digo, quer pagar mais barato que isso? Eles sempre querem pagar mais barato, mas eu acho que sim, né, Alex? A última vez que a gente viu um movimento mais forte na soja, aí, mais recente, foi aquela vez daqueles rumores que a China podia intervir no mercado, não sei se tu deve lembrar. Uhum. Isso derrubou o preço, né? Em uma semana, em 2, 3 dias, o preço caiu bastante e a China entrou comprando. Né? Então, o preço realmente ficou interessante para a China voltar às compras, e eu acho que ela vai... Na verdade, ela não parou de comprar, ela vem comprando, né? Nos últimos dias aí, soja americana, voltou a comprar. Natural, algo que a gente já esperava, inclusive a gente já comentava aqui, a gente vai se aproximando da colheita americana, a China vai, aos poucos, migrando sua demanda para a soja americana, né? Deixando um pouquinho de lado a soja brasileira, até por questões de preço também. Então, eu acho que esses preços, sim, podem acelerar as compras chinesas, e aí, olhando por esse lado, se a gente começar a ver compras maiores por parte da China a partir da próxima semana, é um fator positivo que pode trazer um suporte para Chicago e impedir que Chicago caia mais. Tanto do lado dos investidores quanto do lado da demanda chinesa, uma retomada das compras seria importante para, pelo menos, estancar esse movimento de queda que a gente viu acontecer aí nos últimos 2 dias, né? Exatamente. E os fundos também podem olhar para isso, né, Alex? Como eu falei, os fundos estão observando aí para verificar se esse preço é atrativo para voltar na ponta compradora. E eles olhando para a demanda chinesa que vem crescendo nos últimos dias, eles podem entender que é interessante voltar a se posicionar do lado comprado, porque a China deve aumentar suas compras nas próximas semanas. Muito bem. Olhando para o Brasil, você já comentou que o único fator positivo para o Brasil foi a alta do dólar. De que forma isso trouxe aí, ou que forma isso impactou aí na formação dos preços por aqui, Luiz? Até ontem, Alex, a gente tinha preços no Brasil maiores que na semana anterior. Hoje, realmente, os preços recuaram um pouquinho, até porque o dólar deu uma recuada hoje também. Aí adiciona Chicago, o preço caiu um pouquinho. Mas os preços ainda devem ficar superiores à semana anterior. Então, existe né, um panorama muito positivo para os preços brasileiros ainda, que apesar de Chicago estar pressionado, a gente tem preços aí acima de 170 nos portos, 165 aí nos interiores, 160, enfim. Então são preços muito atrativos e o produtor também ajudando de alguma forma a segurar esse preço, porque ele está evoluindo um pouco nas vendas, já tem boa parte da soja vendida, então ele está apostando aí um pouquinho mais para o final do ano, até porque ele está mais tranquilo com relação às suas contas, vai focar agora nos trabalhos de plantio que vão começar dentro de um mês mais ou menos, então os preços devem continuar sustentados, claro, muito em cima do câmbio, obviamente, né, a gente tem que cuidar dessa questão cambial, que deve continuar muito volátil nas próximas semanas, mas eu acho que os preços podem continuar ainda bastante firmes no Brasil. Esse valor que você citou de 170, 165 é para soja disponível? Disponível, isso. Tá. Safra nova, poucos negócios, né? Poucos negócios também. A gente tem aí algo em torno de 20%, 23% já comercializado. É bem inferior ao ano passado, né? Ano passado a gente tinha mais ou menos uns 40% nessa época, mas também o panorama é um pouquinho diferente, né? Ano passado a gente estava naquele momento de explosão do câmbio, o mercado, enfim, entendendo que a demanda por soja ia crescer durante a pandemia e tudo mais. Agora o mercado está um pouquinho mais tranquilo, o produtor evoluiu menos as vendas, até porque ele tem menos necessidade de evoluir, mas os preços são favoráveis sim, Alex. Eu acho que o produtor pode evoluir um pouquinho mais. A gente sempre costuma falar, né? Eu acho interessante, ou tem sido interessante nas últimas temporadas, o produtor entrar na safra, entrar no plantio com mais ou menos 30% vendido e entrar na colheita com mais ou menos 50% vendido. Essa estratégia tem dado certo porque diminui os riscos lá na frente, né, com relação ao mercado e tudo mais, porque a gente vai começar a plantar uma nova safra, tá tudo em aberto com relação à safra brasileira, à safra argentina, então é interessante ele avançar um pouquinho nas vendas porque os preços são favoráveis sim, inclusive melhores do que ele tinha no ano passado, nessa mesma época do ano, então ele consegue travar. A gente sabe que o custo da soja subiu naturalmente, né, em média 20%, 25%, até 30% em alguns lugares no Brasil,
mas também a soja continua bastante rentável, com uma margem boa, então é interessante o produtor que evoluiu um pouco nas vendas avançar um pouquinho mais, porque o preço é interessante. 50-50 seria uma boa estratégia. Acredito que sim. Boa. Muito bem. Ô Luiz, informando a você e a todos que estão nos acompanhando nessa entrevista, na entrevista anterior eu conversei com o Luiz Carlos Molion, da climatologista, né, reconhecida aí pelo mercado por fazer as suas previsões baseadas na similaridade no que aconteceu no passado, e ele trouxe boas notícias para essa safra. A gente vai ter condições favoráveis de uma maneira geral, óbvio que sempre tem lá os seus poréns, né, as suas regiões, algumas regiões que vão ter ali os seus problemas, mas de forma geral ele encerrou a entrevista falando que teremos sim uma safra recorde no Brasil esse ano. Então, é uma boa notícia, não deixa de ser, mas enfim, como o Luiz disse, é importante que você não perca oportunidades de negócios aí para que você participe do mercado e não deixe passar aí os bons momentos, os bons negócios. Afinal de contas, quem que estava prevendo que essa questão ambiental poderia voltar à pauta, né, Luiz? Até verdade. anteontem ninguém falava mais disso, né? Exatamente. E teve um peso importante hoje, né, Alex? Não só o ProFarmer aí, os números da ProFarmer, mas esse rumor aí realmente foi algo bastante importante, porque é algo que mexe com o estoque americano, né? E o estoque americano tem um peso muito grande para Chicago. Então, e só complementando, Alex, já que tocou nessa questão climática, então vamos trabalhar então com uma safra cheia, porque naturalmente a gente sempre trabalha inicialmente com uma safra cheia, né? E agora com o clima, as previsões sendo positivas, o produtor tem que olhar com mais atenção, porque obviamente a safra cheia é uma coisa boa para ele, porque ele vai ter mais produto na mão, mas imagine se a gente colher mais de 145 ou quase 150 milhões de toneladas no ano que vem. É natural que tenha uma pressão sazonal e Chicago pode sentir isso, né? E Então, deixar tudo para vender na boca da safra é perigoso, né? exatamente, por isso que é importante ele ir diluindo o risco dele aí e avançando nas vendas. Boa, Luiz. Bela dica. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando essa queda de hoje lá na Bolsa de Chicago, soja caindo quase 30 pontos nos principais vencimentos, fatores como recomendação da redução de uso de biodiesel no diesel, né? E também os números do ProFarmer, que vieram muito positivas ou acima das expectativas do USDA, e isso acabou sendo negativo, obviamente, para os preços. E o estresse do mercado financeiro ao longo de toda a semana, você viu, acompanhou a questão da variante Delta preocupando aí outros países, a China entre eles, a questão da preocupação com a demanda, como vai ficar a demanda diante dessa possível volta de fechamentos de mercados, lockdowns, enfim, isso entrando no radar também e trazendo uma situação bastante duvidosa aí para os operadores de mercado, e quando isso acontece, você sabe, eles saem imediatamente das suas posições nos ativos mais tradicionais e vão direto para ativos muito mais conservadores, como os títulos do Tesouro Americano e, consequentemente, o dólar. Então, essa situação acabou pesando hoje e o mercado, de fato, encerrou com quedas bastante significativas e, ao longo da semana, perdas também muito importantes para a soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, vamos lá, setembro, 12 dólares e 93 centes por bushel, 29 pontos mais 25 de queda. Novembro, a mesma queda, 29,25, fechou a 12,90. Janeiro, 12 dólares e 95 centes por bushel, 28 pontos mais 75 de baixa. E o maio, 12 dólares e 99, queda de 24 pontos mais 75. Você percebe aí que perdeu aquele patamar dos 13 dólares por bushel, que era um suporte muito importante, tecnicamente falando, para o mercado. Vamos ver o milho. O milho também no vermelho, quedas bastante significativas. Setembro, 5 dólares e 38 centes por bushel, 11,25 de queda. Dezembro, 5 dólares e 37 centes por bushel, 13,75 de queda. Março também com essa mesma queda, fechou a 5 dólares e 44 centes por bushel. Maio, 5 dólares e 49 centes por bushel, 13 pontos e meio de baixa. Vamos ver o trigo.
Trigo também no vermelho. Setembro, 7 dólares e 14 centes por bushel, 13 pontos mais 25 de queda. Dezembro, 7 dólares e 28 centes por bushel, 14,5 de perdas. Março, 7 dólares e 41 centes por bushel, 15 de queda. E o maio, 7 dólares e 46 centes por bushel, 14 pontos mais 25 aí de baixa também. Um mercado vermelhinho hoje lá em Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.